Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui a Rádio Bandeirantes é a principal emissora do grupo onde começou tudo. Bom, eu não sei muito o que dizer não. Estou meio assim, atônito com o que está acontecendo, eu não sei o que falar. Eu sou pago para falar, tenho que juntar as palavras, ter ideias, opiniões. Primeiro, para dizer a verdade, eu já estou cheio de ouvir gente falar e não fazer. Agora, o que eu tenho certeza absoluta é que muita gente que está no poder coloca o poder acima de uma palavra só, que define tudo, do povo. Então eu estou meio que como o povo brasileiro. Agora, o povo está assim do jeito que eu estou, porque ele sabe que entrando no trem lotado, no ônibus lotado, no metrô lotado, ele vai morrer ou vai matar alguém. Seja ele jovem, de média idade ou velho. Ele sabe disso. O povo brasileiro, eu já disse várias vezes, não teve direito a estudo decente até hoje porque nunca interessou a quem comandava o país, as elites brasileiras, que o povo brasileiro tivesse cultura. Mas o povo é inteligente. Ah, mas o povo está se matando. Não é que o povo está se matando. O povo não tem outra alternativa. Como é que o cabra vai ficar em casa seguindo agora a ciência, se a ciência avisou o governo de São Paulo, pelo menos, desde outubro do ano passado, que a situação seria grave. Pela ciência não haveria eleições, nem em São Paulo, nem no Brasil. Mas é a vaidade do político sempre se colocou acima de tudo. Essas eleições foram catastróficas. E aí os caras disseram, pô, teve eleição, então eu vou fazer uma festa de Natal, vou fazer baile funk, festa de bacana e tudo mais. Então, o povo tem noção de que indo para a rua, ele está arriscado a matar ou morrer. Isso sem falar em bala de bandido que continua comendo solta por aí. Não é verdade? Mas ele não tem alternativa. Desde o presidente da República, negacionista, como todo mundo diz, que não aceita parar o país por causa da doença, até o negacionismo cínico desses políticos que fizeram a mesma coisa que ele durante as eleições, até políticos de esquerda, como a gente mostrou aqui, o Ciro Gomes falando com muita propriedade, o Flávio Dino falando com muita propriedade. Os caras têm lógica absoluta de que não dá para o cara ficar em casa com R$250 só na cabeça do Paulo Guedes, que o cara fica em casa com R$250. E por enquanto nem R$250. E enquanto não tem os R$250, a Câmara de Vereadores de São Paulo aprova um aumento criminoso ao prefeito de São Paulo, ao seu vice e aos seus secretários, para destravar um outro aumento que deve vir aí para a elite do funcionalismo público municipal. Elite. Porque gari, essas classes mais baixas não vão ser atingidas e são às vezes as mais importantes na maioria dos casos. Não é? O cara aumentar ICMS e tirar a gratuidade dos ônibus no meio de uma hecatombe. Se você não tem noção ainda do que é essa hecatombe, dita pelo Comitê de Contingência, o famoso eu avisei, que
criei na TV e aqui, não com o objetivo de falar que eu avisei. Quem avisou foi o programa. Quem avisou foram os médicos que entraram no programa, porque eu não sou médico, mas os médicos são cientistas. Eles avisaram. Olha, essas eleições serão terríveis, vão cobrar um preço alto, principalmente depois que os países da Europa começaram a cair numa segunda onda e que os Estados Unidos mergulharam numa segunda onda terrível. A gente brincou de eleger pessoas aqui no Brasil. A gente saiu elegendo pessoas aqui no Brasil. E aí, o que a gente podia de tomar como exemplo das eleições desse ano, não fazendo essas eleições, tendo o quadro da Europa e dos Estados Unidos baseado nisso, a gente não usou. E já havia um fator diferencial que descobrimos depois, mas que provocava muitas mortes e mais casos que na primeira onda, que eram as variantes, as cepas diferentes, porque não tem vacina no mundo, o vírus vai se multiplicando. Mas e a vaidade? Não existe coisa pior do que o vírus da vaidade. Os caras queriam fazer eleições e serem eleitos e daí por diante. Ah, mas isso pode custar a vida de milhões de pessoas. Quer saber que se ferre milhões de pessoas? Vamos lá, eu vou ser eleito. Eu tenho capacidade de disputar uma eleição. Olha, mas isso vai provocar aglomeração, vai provocar ajuntamento de gente. E os caras voltaram a morrer da Europa e dos Estados Unidos. Ah, deixa para depois. Deixaram para depois. Resultado. Ontem só a cidade de São Paulo teve mais gente morta por Covid do que na maioria dos países do mundo inteiro. E quase só a cidade de São Paulo, por 160 pessoas ou algo parecido, quase só a cidade de São Paulo bateu os Estados Unidos. Por pouco. 160 pessoas. Viu o tamanho da encrenca? O desemprego no Brasil é muito maior do que medem as agências e o IBGE. Se metade do Brasil ou não tiver desempregado, ou no emprego informal, ou morrendo de fome, eu como com farinha. Se metade do Brasil não tiver numa situação de pobreza ou perto da pobreza, eu mudo meu nome já. O Brasil, como disse o Ciro ontem, já vinha de um desastroso, terrível, calamitoso, lamentável, imponderável governo da Dilma, com aquele Manteiga, que destroçou o país e mergulhou o país na pior crise econômica de desemprego, fome, falta de saúde da sua história. Foi a pior fase da sua história. E logo depois veio a pandemia. Pandemia significa morte pra caramba que a gente chora, é o principal. Gente doente pra caramba que quando se salva fica com sequelas, em algumas vezes ou na maioria dos casos, não sei. Os cientistas não disseram isso até hoje, não sabem se as sequelas são de 50%, 30%, 20%, e se são definitivas ou não. Então é que nem a picada daquela cobra, se não mata, aleja. Cobra urutu. É o que esse vírus faz com o nosso organismo. Mas não é só isso. Ele paralisa a economia de um país quebrado e quebra mais ainda o país. Então, quando você vê o cara dentro do metrô, dentro do trem e dentro do ônibus, você não quer admitir fazer um escalonamento das atividades que você acha que são essenciais e que são mesmo, e que só elas estão funcionando. Claro que não.
A atividade essencial está funcionando porque o nome já diz, é essencial. Os outros que estão lotando os ônibus estão trabalhando porque senão morrem de fome. E ainda pior, não admitem um escalonamento, agora parece que estão estudando, porque não querem admitir que quando eles decretam alguma coisa, o povo não cumpre. Eu quero ver o cara decretar fase roxa hoje e botar barreira sanitária pela cidade, se isso vai ser cumprido ou se vai dar pau. Aí vão chamar a polícia que desmoralizaram violentamente. Em São Paulo é a polícia mais mal paga do Brasil. No Brasil, o presidente que foi eleito muito por causa de policiais também, que tinham confiança no presidente. Hoje, os policiais, além de reclamarem em São Paulo, reclamam no Brasil inteiro. Eu quero ver se a polícia se revoltar mais do que o limite e que não interrompa meu comentário, senão eu não consigo terminar a minha linha de raciocínio. Eu já não estou com vontade nenhuma de falar, velho. País onde só tem gente aproveitadora de situação, só tem gente que pensa em si mesmo. Deixa eu terminar meu comentário aqui em paz, pô. Já não queria nem falar, não tenho nem vontade de falar, porque o que eu falo aqui, esses caras aí ouvem por um ouvido e saem pelo outro. Gozam a minha cara, devem gozar dessas reuniões aí de conselhos estaduais e nacionais. Aquele bobão falando mais uma vez. Então não enche o meu saco a hora que eu estou comentando, não. Do goleiro ao ponto esquerda, quem quer que seja. Quem tiver que encher o meu saco, encha depois. Encha um pouquinho depois. Eu estou procurando uma linha de raciocínio aqui. Mas agora é congelamento de salário de polícia. Congelar salário de polícia do jeito que a polícia está ganhando e tendo que controlar um povo que vai ficar incontrolável daqui a pouco. E eu sou contra usar a polícia, a não ser em caso de extrema necessidade, para conter distúrbios que podem, obviamente, levar vidas, e tanto de quem vai se manifestar, quanto de quem não tem nada a ver com a história. Sou contra, eu acho que isso combate a imagem da polícia. A polícia bateu, a polícia que já mata bateu, e ganha mal pra caramba pra isso. Ganha mal pra correr atrás de bandido. Agora vai ter que combater manifestação. Porque eu duvido que o cara vai decretar aqui. As pessoas, não é que as pessoas não querem cumprir. O cara não vai conseguir cumprir, vai morrer de fome. Aí é fácil. Chama a polícia e manda dar porrada nos caras. E aí é fácil, o político não aparece. Aparece a polícia. O político que mandou descer o cacete para fazer valer barreira sanitária, fechamento de mercado, fechamento de farmácia em determinados horários, que isso é fase roxa. Fase roxa é que nem cebola. Se você está chorando, cortando uma cebola, você vai chorar pra caramba cortando mais cebola e cebola roxa. Isso é fase roxa, é o famoso só no nosso. Então, meus amigos e minhas amigas, a maioria desses caras é eleita por vaidade, a maioria desses caras rouba pra caramba o Brasil e ainda tem direito à anistia por parte da justiça e querem prender agora procuradores, juízes e a Polícia Federal. Querem botar na cadeia procuradores, juízes e a Polícia Federal. Pô, abre as portas da cadeia e solta todo mundo então. Porque quando decidirem pela suspeição do Moro, que também não é lá mais confiável como era antes, não. O cara tem realmente relações que não deveria ter com procuradores ao analisar casos da Lava Jato, mas isso não quer dizer que porque eles agiram mal na Lava Jato, os ladrões não roubaram e não arrebentaram com o país.
O Palocci, por exemplo, devolveu 100 milhões ao país, aos cofres brasileiros. Não é? Se ele devolveu 100 milhões, quanto ele roubou? Esse Eduardo Cunha era um terrível fascínora da política nacional. Esses caras todos vão ser anistiados. O Cabral, que tem 300 anos de cadeia, vai ter parte dos seus processos anulada. Você acha que pode isso? O Gedel dos 51 milhões. Por isso que ele saiu da cadeia e foi comer pizza. Do mesmo jeito que acabaram com a prisão em segunda instância, que todo mundo entendeu como um ganho para a justiça brasileira, porque nos países de primeiro mundo, quando o caso é grave, não tem segunda instância, não. O cara vai para a cadeia em primeira instância. Aqui voltou a ter tanta instância como tinha antes, para que a maioria dos grandões que tem direito a pagar bons advogados vão para a segunda, terceira instâncias subsequentes e têm os seus processos prescritos. Prescreve o crime. Aqui a gente vibrou, o próprio Supremo referendou a prisão em segunda instância, porque é um estamento jurídico burocrático fundamental para colocar bandido na cadeia o mais cedo possível, quando há evidência para isso. Ninguém quer linchamento jurídico, a gente só quer processo mais rápido, para que o crime não prescreva. Não é? O nosso Código Penal já é benevolente pra caramba com esses bandidos e ninguém reforma, porque não interessa aos nossos deputados e senadores reformar um código que lhes é favorável quando eles metem a mão no pote. Revogaram a prisão em segunda instância para soltar o Lula da cadeia. Soltaram o Lula da cadeia, com o Lula saíram bandidos do crime organizado, traficantes, maníacos, todo tipo de gente ruim. E agora o Fachin vem e dá poder de eleição ao Lula. E no outro dia vota contra a suspeição do Moro. Ele alega falha técnica durante as investigações, quando torna o Lula elegível. E no outro dia, o cara que falhou tecnicamente e que fez, segundo ele, Fachin, uma péssima investigação com relação incestuosa com seus promotores, esse mesmo cara que ele falou num dia que cometeu erro no processo do Lula e que o Lula pode ser elegível, esse mesmo juiz vai lá e se coloca contra a suspeição do Moro. Ora bolas, se o cara foi suspeito pra caramba por senhor Fachin do julgamento do Moro, por que então que ele não foi a favor da suspeição do Moro para todos os casos? Porque não adianta vir dizer aqui que vai ser só o Lula que vai se tornar elegível e que os outros ladrões e canalhas e vagabundos que roubaram e sangraram o país vão se contentar com só o Lula. Eles vão dizer o famoso só no nosso. E vão dizer através de advogados caríssimos, que sabem fazer defesas, talvez até o próprio Moro. O Moro não saiu do governo e foi trabalhar para a empresa americana que dá assessoria para o Odebrecht, que ele ajudou a quebrar, com a perda de quase 5 mil empregos. Está lá, ganhando dinheiro dos caras. Não é? Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Estou dizendo alguma besteira aqui? Então, os outros bandidos todos vão dizer o seguinte: olha, tem jurisprudência formada aí no caso do Lula e eu também quero ficar inocente. E vão se transformar em pessoas inocentes e com o bolso cheio de grana. Enquanto querem que o povo brasileiro fique morrendo de fome dentro de casa
com R$ 250. Olha, dá vontade de mandar esses caras falar um palavrão aqui. Mas eu vou usar, ao invés do vai para aquele lugar, vai te catar, ô cara de pau!